Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Elaine, mas vocês também têm os professores Maria de Fátima e Antônio Valdemar. Eu sou da Conceição e eles são da São João da Canabrava. Hoje com vocês aqui do 6º ano, para a nossa primeira aula do mês de abril, que tem como tema a história da arte, o figurino no teatro ocidental. O figurino no teatro ocidental. Desde as primeiras manifestações teatrais da arte do Ocidente, a preocupação com as vestimentas e os adereços usados nas encenações esteve presente. Quer dizer, gente, que lá antigamente, nas primeiras manifestações teatrais, eles tinham muita preocupação com suas vestimentas e com seus adereços, que usavam em suas encenações. Na Grécia Antiga, quando surgiram os primeiros espetáculos do teatro ocidental, nos moldes como conhecemos hoje, os atores usavam máscara para caracterizar os personagens. Elas podiam ser feitas de materiais como linho, madeira ou terracota. Terracota era uma espécie de argila cozida. O formato dos olhos, o contorno da boca, o cabelo e outros detalhes da máscara indicavam características como idade social ou o gênero e a etnia do personagem que era representado por ela. Então quer dizer que lá na Grécia, né, antigamente, assim, logo quando surgiram os primeiros espetáculos do teatro, eles usavam o quê? Eles usavam máscara, né, para se caracterizar cada personagem. E os materiais que elas eram feitas eram de linho, de madeira ou terracota, que a terracota é a argila cozida, né? Aí todo aquele processo, do formato do olho, cabelo e outros detalhes da máscara indicava as características como a idade, o gênero social, etnia do personagem que ia ser apresentado por eles. Aqui eu trouxe para vocês um pouco das máscaras do teatro grego. Aí vocês podem perceber que tem de diversos materiais, né, como já foi citado, e de diversas formas diferentes, né. Os figurinos dos atores gregos variavam conforme encenavam tragédias ou comédias. Eles podiam usar sapatos com plataformas de madeiras muito altas, chamados de coturno. Então, os coturnos eram feitos de madeiras e eram muito altos. Podiam usar também túnicas coloridas, em contraste com as vestimentas brancas, que as pessoas usavam no dia a dia. Isso dava a eles um aspecto impressionante e facilitava o reconhecimento dos personagens pelo público mesmo a longa distância, o que era importante nas encenações e nos grandes anfiteatros. Então eles usavam, né, essas vestimentas branca por baixo, colorida por cima, e esse aspecto impressionava e facilitava o reconhecimento dos personagens. O público já sabia quem era o personagem através das suas vestimentas, né? Eles estavam de máscara, eles não podiam perceber seu rosto, mas sabia quem era o personagem por causa das vestimentas deles. Aí eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da moda ocidental, né? Como era a moda ocidental. Era nesse estilo, com vestidos, né, bem bonitos, bem armados, os homens também bem vestidos. Era uma moda muito bonita, eles eram pessoas elegantes e bem vestidas. Teatro profano. O teatro medieval é aquele que foi produzido na era medieval, no século V ao XV. Durante esse período, o teatro medieval pode ser classificado em duas vertentes: o teatro sacro, que é relacionado aos temas religiosos, e o teatro profano, tal qual as farjas e os jograis, com temas de caráter popular, cômico e moralizante. Após a queda do Império Romano, a Igreja Católica controlava a vida dos cidadãos, e o teatro foi considerado uma arte profana e satírica. E por esse motivo,
foi banido pela Igreja até o século XII, quando ela começava a ressurgir na Europa. Então, essas duas vertentes que foi classificado o teatro na era medieval foi o teatro sacro, que eles são relacionados a temas religiosos, e o teatro profano, que trazem temas mais de caráter popular, cômico e moralizante. Aí eu trouxe uma imagem aqui da origem do teatro medieval, né? Para vocês terem um pouquinho noção como era antigamente. Nesses palcos ao ar livre, né? Eles faziam seu teatro. Isso na era medieval. Teatro itinerante. A comédia dell'arte é uma das vertentes do teatro renascentista, que esteve oposto aos ideais clássicos que surgiram nas artes durante a época da Renascença. Ou seja, de caráter popular e itinerante, esse tipo de teatro surgiu na Itália no século XV. Veio contrapor o academicismo da época do Renascimento, por meio de uma linguagem coloquial. Os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, o que fez a comédia dell'arte se aproximar em partes do cenário do teatro medieval. Entretanto, os temas não possuem o caráter religioso que possuía o teatro medievais, mediados no medievo pela forte influência da igreja. Então, gente, a comédia dell'arte ela é uma das vertentes do teatro renascentista, né? Que ela era o oposto das ideias clássicas que surgiu na arte durante essa época da Renascença. Ela tinha um caráter popular e itinerante. Ele veio contrapor o academicismo da época do Renascimento, por meio do quê? A linguagem deles era uma linguagem mais o quê? Mais coloquial, né? Esses textos eram apresentados em locais públicos, e essa comédia dell'arte se aproximava em partes do cenário do teatro medieval, né? Um teatro mais antigo. Eu trouxe aqui para vocês uma máscara teatral da comédia dell'arte. Aí a gente pode perceber nessa máscara que é uma máscara bem bonita, né? Diferente, bem feita, bem confeccionada. Trazia muita beleza para a comédia da dell'arte. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre a história da arte, e espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.